Hoje no Brasil, cerca de 10 milhões de alunos estão pelo menos 2 anos atrasados na sua formação escolar. Fique com a gente até o final desse vídeo que você vai entender alguns pontos sobre a educação e a forma como ela ainda é aplicada. Você é empreendedor, seja muito bem-vindo, sou Luiz Pedrosa aqui. Meu nome é Matheus Menezes. Segundo o Censo Básico da Educação do MEC, esse número corresponde a 71% da educação básica e 29% do ensino fundamental. São crianças que reprovaram ou abandonaram a escola, ou ainda as que foram alfabetizadas com atraso. Existe um descompasso que é a falta de correspondência entre a idade do aluno e o seu ano escolar. Mas afinal, de quem é a responsabilidade para resolver esse problema? O certo seria o governo federal, os governos estaduais e municipais junto com a sociedade. Não é só um problema, uma responsabilidade da gestão pública. É, na verdade, uma prioridade que tem que ser da sociedade com foco na melhoria. Mundo ideal. Segundo o MEC, as principais causas desse atraso é a repetência e evasão escolar, que causam problemas multiestruturais dentro das escolas. O fluxo escolar melhora quando há um acompanhamento mais de perto do aluno, principalmente quando as escolas são menores, mais perto da casa desses alunos, além do que deveria ter um processo de recuperação durante todo o período do ano letivo. Mas por que esses dados citados acima são tão importantes? Primeiro que a gente precisa entender como que essa sociedade de hoje é culturalizada. Segundo, porque a gente também precisa entender como o governo molda e influencia na estrutura educacional nos dias de hoje. E devemos entender a universalização da educação básica no Brasil. Ela está extremamente atrasada, um século depois do que em países de primeiro mundo. Ou seja, a democratização do acesso ao ensino público está muito ultrapassada. Um dos problemas gravíssimos detectados por sistemas de avaliação tanto nacionais quanto estrangeiros é que o aluno ele termina o ensino médio e o ensino fundamental sem saber noções básicas de português, matemática e ciência. Ou seja, a educação básica aí não está sendo bem aplicada. Ou seja, a quantidade de horas ensinadas não quer dizer que o aluno vai ter mais capacidade de produção, de resolver problemas, trazendo para o empreendedorismo. Ele precisa ter uma melhor qualidade no ensino. Óbvio, também ajuda dos pais comprometidos com o ensino dos seus filhos. Um outro grande problema é em relação ao analfabetismo funcional, que acaba identificando essas pessoas que são incapazes de interpretar os textos de português simples e fazer operações matemáticas muito básicas. Pensa comigo, falamos aqui em empreendedorismo, que basicamente é resolver problemas. Nosso Brasil é um país cheio de problemas. E por que será? Por qual motivo é que na escola, desde o ensino básico, não ensinam investimento, negócios e vendas? Sendo que esses três assuntos são princípios básicos de empreendedorismo. E por que também algumas disciplinas foram eliminadas da grade escolar? A gente pode citar, por exemplo, a educação moral e cívica. Bem, antes de a gente continuar aqui, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho que você vai receber qualquer atualização, qualquer vídeo novo aí. Se você já é inscrito, compartilhe com mais pessoas. Outra grande questão que tem tomado corpo é em relação ao comportamento dos alunos, porque alguns são mais tímidos e outros são mais agitados. Os que são mais tímidos são tidos como os disciplinados, mas os que são mais, às vezes, extrovertidos, debatem mais, são tidos como indisciplinados. Sendo que, se a gente parar para pensar, esse aluno que fala mais, que articula mais, que debate, que quer entender o porquê, são características de pessoas, por exemplo, empreendedores, que querem entender o porquê do problema, como resolver, a origem. Não que os alunos que são mais introvertidos não tenham seus potenciais. Na verdade, esse é um dos, vamos dizer, problemas a serem ajustados na escola. É pegar aquele aluno que é introvertido, ver qual que é o potencial dele, porque ele por si só às vezes não vai demonstrar isso. Já os que são mais extrovertidos, eles demonstram isso. Só que a escola ela foca na média.
onde o aluno, ele não importa qual que é o potencial dele, ele tem que estar na média. A média ali, por exemplo, é 6, então todos têm que ser 6. Se você é abaixo disso, você, em vez de explorar a nota que você é acima, né, o seu potencial, não, você explora o seu ponto fraco para ficar na média. Do que ao contrário, se você explora o potencial seu, rapaz, você sempre vai ser um outro nível acima que às vezes é aquilo que pode ser seu propósito, aquilo que ele é especialista em resolver. Então, enquanto a gente tratar todo mundo como igual, né, a gente sabe que não existe, a gente vai ter essa sociedade medíocre, a média. Nivelando por baixo. Exatamente. Mas, por exemplo, eu ia dar um exemplo de como é feito nos Estados Unidos. Não é coisa de outro mundo que eles fazem lá. Por exemplo, a minha prima fala que eles, desde já, por exemplo, a questão de localização, as casas mais próximas a boas escolas são mais valorizadas. Então, ou seja, eles já é uma maneira deles focarem na base. Porque, por exemplo, se a gente está aqui num bairro que tem uma excelente escola, essa casa vai ser mais valorizada. E porque, além da gente pagar o IPTU da casa, a gente contribui com o IPTU da escola. Então, é uma maneira de você investir no ensino básico público. E além do que, por exemplo, tem uns alunos lá. Tem uma equipe que supervisiona e consegue identificar, ó, esse aluno aqui, ele fala bem. Ó, esse aluno aqui ele é bom no esporte, esse aluno aqui escreve bem. Então, desde cedo, eles já identificam isso, os potenciais de cada aluno, óbvio, acionam os pais para que eles possam explorar, se o aluno também gostar, não adianta forçar mesmo que eu, por exemplo, sou muito bom em português, mas eu não gosto, não adianta também nada. Eles fazem tipo um direcionamento correto. Exato. Aí, por exemplo, viu que ele tem uma predisposição para esporte, coloca no esporte. Ó, não foi bom, beleza. E não para por aí, vê, ó, não, realmente ele é uma pessoa comunicativa, põe em teatro ou aulas de canto e começa a desenvolver isso desde cedo. Por isso que são encontrados, não por acaso, grandes talentos nesses países, por exemplo, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, às vezes, de uma maneira mais tardia. E quando não se perde, né? Exato. Quando esses talentos não são perdidos pelo tempo aí. É óbvio que hoje, né, a gente consegue dar uma atenção individualizada. A gente já consegue encaminhar ao aluno, pelo menos informar na família, algo que, esse é o potencial do seu filho. Mas esse acompanhamento tem que vir da base. Sim. Quanto antes conseguir identificar esses potenciais de cada aluno, mais fácil vai ser criar um melhor direcionamento. Por isso que a educação precisa ser reformulada. Porque não criticamos, né, a faculdade, o ensino superior, só que fica muito defasado o ensino básico, o ensino inicial, e foca-se muito no alto, né? Não adianta você não focar na base e querer focar no topo, por exemplo, da pirâmide. Não adianta, vai desmoronar, não é uma base sólida. É difícil rebater os seus argumentos, porque além de você ser um homem de marketing, você tem uma ênfase muito forte. Mas, Luiz, do seu ponto de vista, o que você acha que tem que ser reparado quanto antes? O que é mais preocupante na sua opinião? Matheus, o que eu acredito de verdade que é o mais preocupante hoje é a forma como os professores estão ensinando e a forma como os alunos estão absorvendo esse conhecimento. Basicamente, ele inicia um ciclo e não finaliza adequadamente. Exato. Bom, pensa comigo aqui, Matheus. Tudo que é ensinado hoje é por medida governamental e o aluno, por exemplo, não pode mais repetir de ano no setor público. Independente se ele tem conhecimento ou não. Na educação pública, independente que tenha conhecimento ou não. Isso é por uma representação de números que no futuro deixam o Brasil com uma imagem muito ruim em relação ao exterior. Ou seja, esse método de ensino ele não é atualizado, ele é arcaico. Desde a Revolução Industrial ele foi criado para o aluno receber ordens padronizadamente e não questionar. Sim, e também tem o fato de que acredita-se sim que a forma de dar nota não é a melhor forma de avaliação, porém, ainda é a forma que funciona bem. E se as pessoas não conseguem atingir essa meta, elas não estão representando o conhecimento absorvido. É verdade. Você concorda então que, por exemplo, essa questão, ela, por exemplo, de hoje as pessoas elas se importarem com que, por exemplo, as pessoas pensam delas, o carro que elas têm, o cargo que elas têm é voltado desde essa questão da escola, dela, você tem você é um bom aluno, por quê? Você tem nota 9, você é nota 10. Totalmente culturalizado, tudo enraizado numa educação que
não está evoluindo. E A gente não consegue fazer uma métrica do quanto ela é proativa, o quanto ela é falha. A gente não sabe essas medidas, mas ela precisa evoluir, ela precisa ter uma outra conotação nos tempos modernos de hoje. é apenas uma nota, né? A nossa opinião, para você que, inclusive, empreendedor, é que você nos ajude a dissipar essa informação, onde o foco seria na melhor qualidade do ensino, propondo novas disciplinas, novos conceitos de estudo. E utilizando esses conceitos, com o passar do tempo, o aluno vai começar a produzir por si só, melhorando seu desempenho e as suas habilidades. Concluindo aqui, pessoal, basicamente o que foi dito nesse vídeo engloba 3 dos grandes problemas da educação básica no Brasil. Primeiro, alfabetizar a criança na idade correta. Segundo, melhor frequência no ensino médio e fundamental. Terceiro, fechar os ciclos com melhor produtividade e disciplina. Algumas das soluções propostas incluem valorização e capacitação dos professores, escolas em tempo integral, além do ensino na primeira idade. Para isso, existem 5 pontos cruciais: mobilização, monitoramento, gestão, investimento e conscientização. Gostou desse vídeo? Eu sei que você gostou. Então curta, se inscreva e ativa o sininho, porque aí o canal vai ver que é relevante para você. Além do mais, toda vez que lançarmos um vídeo, você vai ser a primeira pessoa a ver. Temos uma indicação para você. Confere aí.